Alô, turma do 8º ano. Vou fazer uma revisãozinha para vocês sobre triângulos, quadriláteros para avaliação de vocês. Então, algumas questões que podem trazer alguma luz, ajudar na revisão, tá? Vamos começar com essa daqui. No triângulo isósceles, em que AC é congruente a BC, veja na figura, AC congruente a BC. Então, eu botei dois tracinhos aqui para relembrar que esse lado é congruente a esse. Tá? Esse aqui, a princípio, vamos pensar que é diferente. Estamos afirmando que é um triângulo isósceles, logo tem dois lados congruentes e os ângulos da base também são congruentes. Ele quer que você calcule o quê? O valor de x, o valor de y e também defina o perímetro disso. Tá? Vamos lá. Então, se ele está dizendo que o triângulo é isósceles, significa, em primeiro lugar, que ele tem dois lados congruentes. Então, como aqui está indicado, esse lado aqui é congruente a esse aqui. Então, você pode escrever primeiro o seguinte. A primeira coisa que você pode escrever é que 15y menos 20, seja y quem for, tem que ser igual a essa medida aqui. Essa medida igual a essa, 5y mais 20. Então, aí cabe a gente agora resolver. Esse não é o grande problema nosso, resolver a equação. É raciocinar a partir da figura quem é igual a quem, né? Então, isso aqui é mais importante. Vamos lá. Aí, letras de um lado, números do outro. 15y fica, menos 20 passa, mais 20. 5y passa para cá, menos 5y. E esse outro 20 fica aqui, continua positivo. Tá? Tranquilo, né? 15y menos 5y dá 10y. Isso. E 20 mais 20 igual a 40. Tá bom? Então ele mandou determinar em centímetros. Logo, y é 40 dividido por 10, portanto 4 centímetros. Certo, pessoal? Então, está definido isso aí. Ok? Primeira parte definida. Bom, determinado o valor de y, temos que achar agora o valor de x. Mas eu fiz umas modificações para poder a questão ficar mais interessante para vocês. No enunciado, eu pedi o valor de x. Veja bem, aquele que é o valor de x, não achamos ainda. O valor de y já está pronto, porque é um triângulo isósceles, esses dois lados são congruentes. Aí você diz que são iguais, resolve tranquilamente. Agora, eu preciso ainda determinar duas coisas, o valor de x e a medida da base média. Vou fazer uma mudança aqui para poder atingir mais o nosso assunto, que é uma revisão, né? Agora, ele dá uma informação extra aqui, ó. Ele fala que o perímetro, ele é 136. Ele dá essa informação extra para ajudar no cálculo do valor de x, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente vê que o valor de y deu 4. Então, você, sabendo que y é 4, você volta ao local do crime, que é aqui. Então você volta para o triângulo. Aí, 15 vezes 4, veja. 15 vezes, porque o valor do y é 15. Então, você pode fazer o seguinte. 15, que é o valor do y, multiplicado, aliás, 15 multiplicado pelo valor do y. O valor do y é 4, menos 20, certo? Menos 20. Então, esse é um cálculo, dá para fazer até mental. 15 vezes 4, 60. 60 menos 20, 40. Então, esse lado aqui, a medida dele deve ser 40 centímetros. Então, esse lado aqui mede 40 centímetros. Como é isósceles, aqui deve ser 40 também. Deixa eu ver se é verdade.
5, voltando ao local do crime, que é o próprio triângulo. 5 vezes y, y é 4. 5 vezes 4 é 20. 20 mais 20. Então, confere, né, gente? Então, esse lado também é 40 centímetros. Preste atenção. Porque o triângulo é isósceles, tem que ter dois lados congruentes. Falta descobrirmos esse aqui. Ora, como o perímetro é 136, veja bem, o perímetro é 136, 40 mais... o perímetro seria a soma dos três lados, certo? 40 mais 40 dá 80. Então, esse lado terá que ser 56 centímetros. Por quê? Se o perímetro é 136, veja, 40 mais 40, 80. 40 mais 40, 80. 80 mais 56, veja lá, 6, 13. 136. Então você deduz mentalmente, subtraindo, não importa. Se você já tem um valor de y, você volta para cá, descobre a medida desse lado, que tem que ser igual a desse lado aqui. Você sabe que 40 mais 40 é 80. E sabe que o perímetro é 136. 40 mais 40 mais 56 dá 136. E agora, fechando aqui, você deduz que, ora, se esse lado é 56, então 8x menos 24 é igual a 56. Tá bom? Então, se esse lado aqui é 56, x vai ser isso. Aí, 8x igual 56 mais 24. Aí temos quanto? 8x igual a, no caso, 60 a 80, né? 80. Daqui você deduz, claro, que x é 80 dividido por 8, x igual a 10. Pronto. Então tá legal. Ficou mais fácil assim. Vamos fazer uma recapitulação, certo? Aqui é uma aula de revisão. Então, quanto mais a gente falar, melhor para você. Quanto mais explicar, melhor. Porque quem tem dificuldade precisa de uma explicação mais detalhada, não é? Então, veja bem. Foi dado o triângulo e foi dito que ele era isósceles. Essas medidas já foram dadas no desenho. Se ele é o triângulo isósceles, então esse lado é congruente a esse. Porque, inclusive, eu botei dois tracinhos aqui e no texto está dizendo que a medida AC é congruente à medida BC. AC é congruente a BC. Então, esses lados são congruentes. Ora, se são congruentes, é que essa medida é igual a essa. Aí você bota 15y menos 20 igual a 5y mais 20. Porque a hipótese é de que eles são congruentes, porque é um triângulo isósceles. Aí você resolve calmamente. Letras de um lado, números do outro. 15y fica... menos 20 vai para lá, mais 20. 5y vem para cá, menos 5y. E esse 20 permanece. 15y menos 5y, 10y. 20 mais 20, 40. Então, y vai ser o quê? 40 dividido por 10, 4 centímetros, tá? Isso é muito tranquilo. Aí depois, você, com esse valor, você volta para o desenho. Veja. Aqui, ó. 15 vezes y, mais y é 4, veja. Fica 15 vezes 4 menos 20. 15 vezes 4 dá 60. Menos 20, 40. Então esse lado mede 40. E esse tem que ser 40 também, porque é um triângulo isósceles. Mas, mesmo que haja dúvida, você tira a sua dúvida. Veja. Y 40, 4. Y igual a 4. 5 vezes 4. 5 vezes 4 mais 20. 5 vezes 4, 20 mais 20, 40. Então, confirmado que é um triângulo isósceles, porque tem dois lados congruentes. Certo? Mas falta o valor de x. Falta o valor de x. E ele dá uma hipótese extra para a gente trabalhar e encontrar o x. Veja, a hipótese que o perímetro do triângulo é 136. O perímetro é a soma dos lados, as medidas dos lados. Então, você pensa, 40 mais 40 é 80.
Quanto falta para 136? 40 mais 40 é 80. Mas tem que dar 136. Então aqui deve ser 56. 40 mais 40 mais 56, 136, que é o valor que ele tinha dado de informação para você. Aí, de posse dessa ideia, sabendo que aqui AB mede 56, então 8x menos 24 tem que ser igual a 56. Tá? Tá na cara aqui, ó. 8x menos 24 igual a 56. Resolvendo, nós temos o quê? 8x permanece, menos 24 passa para cá, mais 56 fica. 8x igual 56 mais 24 dá 80. X vai ser 80 dividido por 8, que dá 10 centímetros. Certo? Dá 10 centímetros aqui também. Pronto. Então, essa questão eu estava explicando na última aula e houve alguns transtornos aí da internet. Bom, então, nós já temos o valor de x, já temos o valor de y. Agora vamos falar um pouquinho do valor da base média. Tá bom? Bom, bora falar um pouquinho agora sobre a base média. Nós já temos todas as informações, já temos as medidas dos lados, tá? Então, deixa eu ver uma coisa. Esse lado aqui mede 56. Certo? Esse lado mede 56. Esse lado aqui mede 40. Esse também. Então, a base média, gente, pode ser tirada, calculada, pedida em relação a uma das bases, certo? Veja, se eu quiser a base média em relação a AB, aí eu venho aqui, como aqui tem 40 centímetros, eu meço 20, acho o ponto médio, meço a 20, que é a metade, acho o ponto médio. Se aqui é a base média, então aqui é 20, aqui é 20, 20 e 20. Então, a base média, ela vai dividir o lado em pedaços iguais. 20 e 20 dá 40. 20 dá 40. Certo? Então, você acha a base média MN aqui nesse caso. A base média MN é esse segmento aqui, ó. Segmento MN é chamado base média, porque interliga os pontos médios dos lados. Tá? A base média interliga os pontos dos lados, pontos médios, desculpem, dos lados. Então, no caso, se eu quiser calcular a base média, MN, a medida de MN vai ser a base média, é metade da base, em relação a qual eu estou calculando a base média. A base média em relação a essa base. Então, vai ser a medida de AB, a medida do lado que você está de referência, dividido por 2. Como essa base média em relação a 56, aí você faz 56 por 2, 28, né? 28 centímetros. Tá bom? Então, nesse caso, aqui vai ser 28 centímetros, porque é a base média disso aqui. Mas, veja bem, não quero complicar a coisa, mas estou dizendo que essa base média foi calculada em relação a esse lado. Mas se eu quiser calcular em relação a esse lado aqui, por exemplo, aí eu venho aqui, ó, no ponto médio. Então, isso aqui é 40, o ponto médio dá 20 aqui, 20 aqui. E aqui é 56, a metade é 28. Aí, 28 aqui, 28 aqui. Divide bem ao meio da base média. Certo? Vou chamar essa base média de PQ aqui no caso. PQ. Então, para você achar a base média, tem que pegar, agora vem em relação a esse lado. Aí pega o lado, esses dois lados aqui divide ao meio, como aqui é 40, 20 e 20. Aqui é 56, 28, 28. E aqui você traça a base média. A base média, ela é paralela ao lado que você está tomando como referência. Então, o lado de referência aqui, agora é AC. E eu quero saber quem é a base média em relação a C. Aí você faz, que depende em relação ao lado que você quer. Eu quero a base média em relação, eu fiz a base média em relação a 56, é 28. Mas a base média em relação a 40 vai ser, no caso, PQ
vai ser igual a quê? Essa base média vai ser o lado de referência AC dividido por 2, a medida, né? Então, como essa base média vai ser 20, porque vai ser 40 dividido por 2, 20 centímetros. Então, a base média em relação a 40 é 20 centímetros, mas a base média em relação a 56 é 28, porque a base média depende do lado que você está tomando como referência. Então, base média de triângulo é só a base de referência dividido por 2. A base de referência dividido por 2. Tá? Muito tranquilo isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre o trapézio. Agora nós temos um trapézio. Não tem uma classificação dele. 6 isósceles, escaleno. Retângulo aqui não é. Um trapézio aqui, que eu não sei ainda a classificação dele. Mas, o que eu queria era determinar o valor de x, sabendo que Mn é a base média. Então, Mn é base média. Aí, calcule x e y. Certo? Então, a base média de um trapézio, como é que eu faço? Eu pego, digamos, que aqui tenha 20 centímetros, aí, digamos, 20 centímetros aqui, aí eu teria 40, certo? 40 centímetros. E, no caso, se eu quero encontrar o ponto médio, se aqui é 40, eu meço 20, marco um pontinho, aí fica 20 e 20. E aqui, digamos que seja 18, 18. Então, esse lado aqui seria 36, e eu marco 18, meço 18 com a régua e marco o pontinho N. Aqui os pontos médios, aí interligo os pontos médios